Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Eu sou o Pedrão, onde aqui nesse humilde canal eu falo sobre tudo e comento sobre todos. E senhoras e senhores, esse assunto eu queria conversar com vocês sobre, porque é um assunto assim que, cara, para qualquer pessoa que acompanhe, que conheça um pouco de MMA, que goste de artes marciais, que acompanha o cenário de artes marciais, que gosta de MMA como um todo e do UFC em geral, que acompanhou é, fases como a de Conor McGregor, que acompanhou a fase do que acompanhou a fase do Anderson Silva contra o Chael Sonnen e que acompanhou e que está acompanhando de fato a carreira de Alex Poatan. Rapaziada, eu não tenho palavras para descrever essa nova fase que o Conor McGregor está entrando na sua carreira. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Aonde, lógico, com o vídeo de hoje eu vou simplesmente trazer minha reflexão com base no que eu vi e com base no que eu tô vendo o pessoal reagir sobre o assunto, né? Eu quero muito conversar com vocês sobre isso e trazer meus pontos e minhas perspectivas sobre o assunto. Então, rapaziada, se você tá gostando do vídeo, se você é um fã de Conor McGregor, se você é um hater de Conor McGregor, se você ama Conor McGregor e odeia Khabib no Magomedov, se você ama Khabib no Magomedov e odeia o Conor McGregor, por favor, comente, sinta-se livre para comentar aqui nos comentários desse vídeo, por favor, um comentário no começo do vídeo, um comentário no final do vídeo, porque isso me ajuda muito a mostrar pro YouTube que esse canal sim está de pé, que eu não desisti desse canal, eu não vou abandonar esse canal, e que, cara, eu tô tentando fazer esse canal voltar pros eixos, testando uma nova variedade de conteúdo, testando uma nova variedade de assuntos, pra ver o que cai no gosto do pessoal e pra ver que tipo de conteúdo cai nas graças da rapaziada. Então, rapaziada, sejam muito bem-vindos. E dito isso, vamos logo ao que interessa. O que aconteceu na última luta do Conor McGregor, rapaziada? Se você não assistiu a luta do Conor McGregor, eu também não assisti. E definitivamente eu posso falar com muita sinceridade que eu não perdi nada. Você não perdeu nada. Foi uma luta que, rapaziada, foi muito estranha. Foi definitivamente muito estranha. E, cara, foi uma situação que, cara, de verdade foi até mesmo que decepcionante para algumas pessoas e foi até angustiante de um certo modo assistir e acompanhar. Porque o que acontece, pessoal? Conor McGregor, ele tinha saído do UFC. Quando eu digo saído, ele não se aposentou do UFC, ele não foi embora do UFC. Ele fez um hiato de alguns anos por conta de uma luta, de uma lesão que ele teve, e por conta dessa lesão, ele deu uma afastada do UFC e usou esse tempo para treinar e para resolver questões da vida dele. E agora, depois de, acho que se eu não me engano, uns 5 anos, Pedro da edição, por favor, me corrija se eu estiver enganado, ele voltou ao corner, ele voltou às lutas, com acho que a última luta dele sendo contra Max Holloway, aonde, cara, foi uma luta que definitivamente prometeu-se muito. O UFC, assim, ele investiu muito forte no peso do Conor McGregor, porque, poxa, é um dos nomes que mais vendem no UFC por conta da persona do Conor, né? Conor McGregor é um nome muito forte que vende, ele vende, tipo, é um nome que, assim, ele tem peso, ele chama pessoas que não conhecem MMA pra assistir MMA. Se você não concorda comigo, cara, me desculpa, mas, cara, José Aldo e Khabib Nurmagomedov, eles provam isso, eles provam o meu ponto. É um nome tão forte que vendia muito como, tanto como Charles do Bronx, tanto como John Jones e tanto como outros lutadores aí como um todo, é um nome que tem peso, é um nome que é muito forte. E, cara, foi um show. Parou todo mundo. E foi uma luta que estava acontecendo diante a Copa do Mundo. Incrivelmente, no jogo da Argentina, né? Mas que trouxe muita gente. E o UFC estava contando com essa luta. Estava contando com o sucesso de Conor McGregor. Que, rapaziada, sendo muito franco, sendo até mesmo honesto com vocês, foi se esperado muito, sabe, dessa luta.
principalmente por conta do que estava acontecendo na vida do Conor McGregor desde então. Um processo de reabilitação, um processo de acusações que estavam sendo feitos na justiça, uma nova imagem do Conor que estava sendo desenvolvida, uma nova imagem onde estava sendo vendida que Conor McGregor agora deixou de ser o homem que ele era, agora estava querendo abraçar o lado de ser um homem de família, ser um homem mais respeitoso, um homem mais íntegro, cheio de virtudes, deixando de ser o porra louca que ele era anteriormente e agora abraçando mais o espírito de um homem mais honrado, podemos dizer assim. Um homem mais íntegro, um homem de boas virtudes, podemos dizer assim. Mas o que aconteceu, rapaziada? É, é aquela questão. O trailer é foda, o filme é horrível. E o que aconteceu? Pra simplesmente a luta ter simplesmente acabado com 1 minuto de duração. Simplesmente a luta ter acabado com simplesmente 1 minuto de duração e Max Holloway já ter sido garantido como vitorioso, como o vencedor do game, como o vencedor do card da noite. E foi uma luta assim que definitivamente foi um fiasco e foi vergonhoso. E foi, assim, para algumas pessoas até considero como decepcionante. Decepcionante tanto para um fã do Conor McGregor quanto como um admirador de MMA, como um admirador do esporte como um todo. É uma luta assim que, cara, quando você vê, você olha e você fala, ok, onde vai estar Conor McGregor depois dessa luta? O que vai acontecer com ele? O que vai virar da carreira dele depois disso? Porque, rapaziada, uma coisa poxa, você ser um lutador recorrente, você teve uma derrota, depois da vitória você tem um curto hiato, e nesse curto hiato você volta com tudo, e você surpreende a tudo e todos. Só que você perde uma luta, você tem um hiato de mais de 2 anos, e depois desse hiato, você vai pra uma luta e você perde. Só que você não perde como numa luta assim, nossa, uma luta que, nossa, você manda bem, você luta com seu sangue, com seu suor, sabe? Você manda bem, você manda ver no rolê, você se mata. Cara, é como se fosse uma defesa de cinturão pra no final você perder da maneira mais assim vergonhosa possível. E eu digo vergonhosa ao ponto de não menosprezando se teve dores ou não, se teve lesões ou não, mas ao ponto de você olhar e você dizer que, nossa, isso parece armado. Isso simplesmente parece que ele se machucou de propósito ao ponto de que você olha para aquilo e você vê, ok, isso não tá normal. Isso não devia ter acontecido. Isso parece armação. E quando você olha para um cenário como esse, rapaziada, você já vê que não foi justo. Foi uma luta armada. Você sente como se você tivesse voltado no tempo e tivesse vendo a luta do Popó contra o Bambam, aonde você teve muito dos dois lados, você teve uma atuação muito interessante e até mesmo impressionante dos dois lados, principalmente de Kleber Bambam, que, diga-se de passagem, olha, eu não sei se ele fez um curso de atuação ou não, mas definitivamente conseguiu cativar uma boa porcentagem de brasileiros que apostaram na vitória dele na luta, que surpreendentemente apostaram, achando que ele ia ganhar, né? A luta contra o Popó e que no final de contas perdeu de lavada para no final da situação tirar foto contra o Popó e fazendo todo mundo de trouxa no final e todo mundo saindo com dinheiro no bolso, menos você trouxa que apostou no Bambam. E aí o que aconteceu, pessoal? Você vê isso? É notável de se enxergar isso. Cara, chega num ponto aonde que pega feio não só pra ele, mas pega feio pro UFC como um todo. Porque uma coisa é você ter uma lesão. Poxa, uma lesão assim que, cara, não tem como você evitar de acontecer. Poxa, o acidente do Anderson Silva, um exemplo, o cara fraturou a perna dele, poxa, virou um palito quebrado, entendeu? Quem viu, viu. Mas é uma questão, é uma luta
aonde você vê assim, cara, o que aconteceu? O que é isso que eu tô vendo? E, cara, chegou num ponto que é decepcionante tanto pra carreira do Conor quanto pro UFC. Porque, beleza, você teve a situação dele, você teve o lesionamento dele de sua última luta, e essa luta fez ele ficar parado por um bom tempo, até ele voltar. Tá, mas beleza. Ele voltou. Depois de um minuto, voltou pra isso? Tipo, pra uma lutinha que não durou nem um minuto, e que já garantiu a vitória de Max Holloway? Já fez ele garantir tudo, que já fez ele garantir tudo que ele tinha que garantir. É uma questão assim que, olha, de fato te faz pensar. E faz muito pensar e refletir muito no que o Ryan Santos comentou uma vez, há muito tempo atrás, no canal dele, sobre o sports washing. Aonde, através do esporte, você meio que você tem uma, não uma lavagem de dinheiro, mas você tem meio que uma limpada de caráter, na falta de um termo melhor, você tem uma espécie de uma suavização do que práticas que não eram vistas como corretas, agora são vistas como normalizadas, como ok, como agora é o exemplo de apostas, por exemplo, que, cara, definitivamente é um ramo que ganha muito dinheiro, principalmente nas lutas. O que você tá vendo agora no futebol, agora com a Argentina, ou com o Brasileirão, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, ou na Premier League, ou na Champions League, depende. Cara, tem direto nas lutas. Sempre teve com luta de boxe, sempre teve com luta de MMA, sempre teve na luta do Pride, sempre teve na luta do Bellator, sempre teve. Só que acontece, você teve, só que pelo menos não pare. Antes eles davam uma disfarçada, pelo menos, né? Pô, pelo menos eles entregavam um pouco de sangue, um pouco do seu suor. Eles pelo menos faziam o preço do ingresso valer a pena. Agora, porra, imagina você gastar US$ 300, US$ 400, US$ 500, US$ 600 pra, porra, tu pegar um puta de um lugar prestigiado, tipo, pra ficar um pra um no octógono pra você ver a luta da noite acontecer, porque, poxa, desculpa, mas Max Holloway e Conor McGregor são nomes sim que vendem, são nomes sim que são vendáveis, negar isso é burrice. E, tipo, pode não fazer sentido pra você que é de fora, mas pra quem acompanha, pra quem consome, pra quem assiste, são nomes sim que chamam a atenção, que faz você pelo menos parar de ver o que você tá fazendo e você prestar atenção na luta. Pra você simplesmente você ver uma luta que, cara, é decepcionante e parece que é muito armado. E, cara, chega armado ao ponto que, olha, pega tão feio que definitivamente se eu fosse Dana White, eu realmente pensaria duas vezes se eu realmente eu passaria propagandas da Bet MGM antes de continuar a promover suas próximas lutas, né? Porque, olha, é feio, pega mal. E olha, você tem até mesmo canal de luta no YouTube com previsão de luta, com até mesmo fazendo suas apostas, mas pelo menos é, não incentivando abruptamente, pelo menos assim, dando um alerta de que não faça isso, é errado, vai te prejudicar e vai foder sua vida. É, é uma coisa muito de você pensar e você ver como é que tá indo os rumos do esporte. E não só digo só, não só pro MMA, não só pro esporte, mas para os esportes num todo como um geral. Porque a partir do momento que dentro de um esporte, dentro de tudo que está acontecendo no esporte, sejam eles todos no geral, você está vendo uma grande infecção de apostas, aonde essas apostas estão chegando num ponto aonde isso afeta o resultado das suas partidas e o resultado de quem vai ganhar e quem vai perder, é muito preocupante, porque você não começa a ter mais esperança, você já começa a ver como algo comprado, como algo manipulado. E você começa o seguinte, poxa, ok, você perde um certo ânimo. Fulano vai lutar, mas fulano vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai ganhar. É decepcionante, você não tem aquele aspecto de imprevisibilidade, aonde, nossa, tudo pode acontecer e eu simplesmente não sei quem vai ganhar e quem vai perder. Você não tem mais isso. E detalhe,
há poucos esportes que ainda não se tem ainda a presença de bets que pelo menos ainda estão imunes por enquanto. Eu vejo muito disso nas questões, por exemplo, das Olimpíadas. Eu vejo muito isso nas questões como, por exemplo, o voleibol, por exemplo, no voleibol, o ping-pong, muito do basquete brasileiro. Eu não vejo muito disso, mas é triste e até mesmo interessante a forma como é que essas casas de apostas, elas infectaram o mundo dos esportes. Elas infectaram muito o mundo dos esportes ao ponto de que elas atrapalharam a graça do esporte, a beleza no esporte, a virtude presente no esporte como um todo. E quando você vê o resultado do Conor McGregor, você simplesmente você vê isso. Você vê essa decepção. E você vê essa decepção enchendo rios e rios de dinheiro pra ele. Porque, olha, eu vejo que teve gente que apostou na vitória do Conor, mas que teve uma grande parte de pessoas que apostaram contra ele. E que, cara, se você não vê que na altura do campeonato, num cara que já entende como é que o jogo funciona, já tem anos de UFC, que já participou assim de lutas e sagas que assim foram marcantes para a história da companhia, cara, você olhar para essa figura e você simplesmente dizer que isso não foi armado, cara, é uma brincadeira. É uma brincadeira muito grande. E sendo muito sincero, eu até arrisco dizer que, cara, futuramente até mesmo Conor McGregor pode até pedir uma aposentadoria, sabe? Tentar fazer uma última luta depois dessa pra tentar limpar seu nome e, dependendo do resultado, se aposentar de fato. Olha, bonito é o lutador que reconhece que tá ficando velho, que reconhece que não tá podendo mais e decide pelo menos se aposentar com honra. Pelo menos isso. Feio fica pro lutador que ainda que sabe que não tá mais no auge, que sabe que não tá mais nos seus anos de glória, que sabe que, poxa, não tá podendo mais, que, cara, tá quase precisando de muleta pra andar e que quer ainda tentar, quer ainda fazer seu dinheirinho e quer ainda fazer acontecer. Olha, eu não sei do que vai ser da carreira do Conor. A imagem dele, por mais que como pessoa, talvez não soe muito como honesta, porque talvez seja como se fosse uma limpeza de imagem ao ponto de que, ok, tudo bem, tá, está, tá tentando ser uma pessoa melhor, mas, cara, chega num ponto de que tá ficando feio pra ele, e isso tá ficando feio pra federação. Já ficou feio pra ele, já tá ficando feio pro UFC, não só com a luta do Conor, mas com o acontecimento do Alex Poitin, onde você teve os golpes na nuca e não teve nenhuma punição por isso. E, cara, eu não sei o que vai dar no Dana White, mas se eu fosse Dana White, eu já começaria a já rever algumas coisas pra gente na casa e botar ordem nela, porque senão vai ficar feio tanto pro Conor McGregor e vai ficar tão feio tanto pra casa. E na altura do campeonato não tem como negar. Conor McGregor é um nome forte, é um nome que vende. E é um nome que vende para pessoas que simplesmente não acompanham o UFC. Porque por mais incrível que pareça, por mais que Alex Poitin e Charles do Bronx sejam nomes fortes, e sejam nomes com peso, e sejam nomes que vendam, são nomes que infelizmente não conseguem vender pro pessoal que é fora do UFC, pro pessoal que é fora do MMA. Não consegue atrair o pessoal que, nossa, atrai o pessoal que assiste Copa do Mundo, que tá acostumado a ver o seu jogo do Palmeiras, o seu jogo do Corinthians, o seu jogo do Vasco e afins. Então, olha, se eu fosse na White, eu simplesmente começaria a botar ordem na casa, ver o que tá acontecendo e dar um pito no Conor McGregor pra ver o seguinte, ó, se eu não sei se foi verdade ou não, se foi verdade essa questão desse machucado que você fez, mas ó, toma vergonha na cara e simplesmente já e melhora a sua imagem pra você pelo menos terminar essa sua carreira com dignidade e você trazer mais dinheiro tanto pra mim quanto pra você. Porque senão a coisa tá feia, a coisa fica feia e pega mal não só pra ele, mas pra todo mundo presente na casa. Porque agora tá todo mundo meio que tomando consciência em relação às bets. E olha, eu acho que
tendo essa questão com as bets, eu não gostaria de ser o Dana White e ver seu público parando de assistir seu conteúdo, parando de assistir o seu evento, achando que agora é venda casada. Ao ponto de que, nossa, beleza, a luta nem começou, mas já temos um campeão. Então, se eu fosse você, Dana White, eu simplesmente já começaria a botar ordem na casa e já mexer os pauzinhos e fazer as coisas serem diferentes. Então, já chegamos no final do vídeo. E eu quero muito saber o que vocês acham dos pontos que eu trouxe aqui. Seja você concordando, seja você discordando, seja você fã do Conor McGregor, seja você não fã do Conor McGregor, seja você um odiador do Conor McGregor e amante dos caras que ele já lutou no passado, seja você um amante do esporte, esse é um aspecto que eu quero muito saber a opinião e ver o que vocês acham. Essa novela ainda não acabou, ainda tem muita coisa a ser discutida, ainda tem muita coisa a ser conversada. Ainda há muito a se dizer em relação a isso. Mas olha, definitivamente, pessoal, essa tá sendo uma novela que, olha, tá sendo bastante decepcionante e chega ao ponto de dar muita dó. Porque não traz uma reputação muito boa, tanto pro esporte e quanto para as personalidades envolvidas no meio. Dito isso, senhoras e senhores, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Por favor, deixe um comentário no começo do vídeo, deixe um comentário no final do vídeo. Ajuda bastante a trazer esse canal de volta à vida. E senhoras e senhores, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, ative o gostei, me siga nas minhas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, forte abraço.